Excelentíssimo professor Rubens Stiglitz, presidente de honra desse congresso e mestre de todos nós, excelentíssima senhora desembargadora Ana Maria Neira Scalzibi, na pessoa de quem eu cumprimento todos os meus companheiros de mesa, prezados congressistas, senhores e senhoras. Nós sabemos que o risco, o interesse, o prêmio, a longa duração no tempo, a garantia e a confiança estão no centro da relação jurídica seguritária, integrando o seu próprio núcleo. Recordemos aqui um desses elementos apenas, a confiança, que é traduzida no princípio da boa-fé. Esse princípio na relação jurídico-seguritária incide com total intensidade, chegando a apresentar-se em sua dupla feição, a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. Ambas, boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva, constituem emanações do direito do princípio geral da confiança. A sua distinção é eminentemente de índole funcional. A boa-fé subjetiva, aquela que por antinomia é conotada à má-fé, tem por função tutelar a crença na aparência de certa situação ou de certo direito, significando, traduzindo, um estado psicológico de crença, de ignorância de se estar lesando um direito alheio, que é uma forma de crer, embora erroneamente. Diferentemente, a expressão boa-fé objetiva designa uma realidade jurídica complexa e multifuncional, facetada em dois grandes eixos. Num deles, indica um critério de interpretação e de integração dos negócios jurídicos. Numa outra face, refere uma norma de conduta derivada do dever de cooperação que domina as relações obrigacionais, norma esta que se manifesta ou positivamente impondo deveres ou negativamente estabelecendo limites ou proibições. Em termos muito genéricos, a função da boa-fé objetiva, dessa norma de conduta imposta pela boa-fé objetiva, é impor aos participantes da relação obrigacional um agir pautado pela lealdade, pela colaboração intersubjetiva no tráfego negocial, pela consideração aos legítimos interesses do parceiro contratual como membro de um conjunto social juridicamente tutelado, e também de consideração à esfera jurídica de terceiros eventualmente atingidos pela relação. Ora, se assim é, que novidade nos traz o Código Civil, o novo Código Civil, ao regular no capítulo 15 do título 5º, o contrato de seguro? Para responder a essa pergunta, nós devemos fazer uma comparação entre duas diferentes significações atribuídas ao signo linguístico boa-fé, entre duas diversas metodologias de aplicação do direito, suscitadas por dois diversos modelos de Código Civil. De um lado, a concepção do Código de 1916, centrada na noção subjetiva de boa-fé e na concepção do Código como um sistema fechado e nucleado no que eu chamo de razão totalizante e totalitária, na qual a boa-fé nos seguros vem posta como regra jurídica. De outro lado, uma concepção que pode ser construída a partir do novo Código, que, a par de chamar a incidência das duas vertentes da boa-fé, ele instaura o que eu tenho chamado de razão comunicativa, porque situa a permanente, mas coordenada intertextualidade entre o seu corpus e outras fontes normativas, o que é possibilitado pela existência de cláusulas gerais. Esse modelo do novo Código, ao situar a boa-fé não apenas como regra, mas como regra e também como cláusula geral, viabiliza o progressivo e constante adornamento das soluções passíveis de ordenação
das relações jurídicas seguritárias, mesmo para além do que aquilo que está escrito como regra na letra codificada. Pretendo comprovar esse argumento e, por isso, proponho que nós examinemos preliminarmente a concepção tradicional da boa-fé no contrato de seguro e a sua transposição para o novo Código Civil Brasileiro. Marcadas pontualmente as regras relativas ao contrato de seguro e boa-fé, eu tentarei apontar algumas pautas para a concreção do novo Código, tendo como base da minha argumentação justamente a ideia do Código como um modelo de complementaridade intertextual possibilitado pela inserção da boa-fé como cláusula geral nos domínios dos contratos. Vejamos inicialmente a boa-fé como regra. Essa era a concepção da doutrina tradicional, que via na relação jurídica securitária a concepção subjetiva da boa-fé, a concepção naturalista da boa-fé, vendo no seu contrário a atitude de má-fé, ou do segurado ou do segurador. Nessa perspectiva, a boa-fé era compreendida como regra jurídica, assim entendido, aquele tipo de norma que conecta imediatamente a hipótese prevista no enunciado uma só consequência, aquela que vem expressamente prevista na lei. Pouquíssimo espaço, deixando, portanto, a atividade jurisprudencial. Nesse sentido, as referências à boa-fé no Código Civil de 1916, para além de estarem conectadas por antinomia à má-fé, já tinham previamente descritas as consequências da ação contrária à boa-fé. Em primeiro lugar, a má-fé do segurado era punida no contrato de seguro pela perda do benefício, sendo esse o teor e o sentido dos artigos 1443 e 1444 do Código de 1916. A má-fé do segurador, por sua vez, implicava, como consequência, na punição consistente no pagamento em dobro do prêmio, na forma do artigo 1446. Essas poucas regras praticamente esgotavam a funcionalidade da boa-fé no campo seguritário. Mas foi justamente esta pré-compreensão da boa-fé que marcou o contexto que presidiu a redação do capítulo 15 do livro 5º do novo Código. O longo tempo da tramitação legislativa importou numa modificação de nossa paisagem jurídica. A superveniência da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor conduziram à erupção de uma fértil jurisprudência que fez desabrochar potencialidades até então imprevistas à boa-fé. Vejamos sucintamente esses temas. A redação do livro do Código Civil atinente ao direito das obrigações foi tarefa atribuída ao jurista Agostinho Alvim. No entanto, o capítulo 15, relativo ao contrato de seguro, foi redigido pelo jurista Fábio Conder Comparato, que em 1969 apresentou um substitutivo integralmente acolhido pelo presidente da comissão revisora e elaboradora, professor Miguel Reale. Foi intuito expresso desse substitutivo apresentar apenas normas gerais em matéria de seguros, o que vinha a calhar perfeitamente com a concepção de código proposta por Miguel Reale. Pretendeu Reale fazer um código que não esgotasse tudo, que não se apresentasse como uma razão totalizante e totalitária, que não tivesse a pretensão de plenitude legislativa, mas que se apresentasse como um modelo aberto, a ser preenchido continuamente, progressivamente, ou por via endógena, por meio da concreção judicial de suas cláusulas gerais, ou por via exógena, por intermédio daquilo que ele chama de leis aditivas, isto é, leis que vêm complementar a regulação mínima posta no Código em matérias especiais. O substitutivo apresentado por Fábio Comparato apresenta um notável apuro técnico. Para começar, caracteriza o contrato de seguro deixando claro que o seu objeto principal está na prestação da garantia
artigo 757, e assim sepultando aquelas antigas concepções que vinham no contrato de seguro, o que classificava o contrato de seguro como um contrato aleatório. Em segundo lugar, entre as grandes conquistas, é dada uma grande atenção à fase pré-contratual. Por exemplo, a emissão da apólice deve ser precedida com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido do risco, artigo 759. Se refere pela primeira vez expressamente à figura do co-seguro, no artigo 760, até então totalmente ausente do Código de Bevilacqua. E prevê-se a atualização monetária das obrigações do segurador em mora, no artigo 772, entre outras inovações. Sob o ponto de vista estrutural, o novo Código discrimina entre uma parte geral dos seguros, artigos 757 a 777, seguida da distinção entre o seguro de dano e o de pessoas, e resta, enfim, estabelecida uma cláusula geral de reenvio à legislação seguritária especial no artigo 777, cuja importância nós não devemos escamotear, de modo que o regramento do Código Civil é meramente supletivo da legislação especial correspondente às várias espécies securitárias e às relações especialmente tuteladas, como são as relações jurídicas de consumo no ramo dos seguros. No entanto, apesar dessas importantíssimas modificações, o certo é que o projeto dormitou por longos 13 anos. De 84, quando houve a apreciação na Câmara dos Deputados, a 97, 98, quando iniciou a apreciação no Senado. O retomar dos trabalhos legislativos, com a apreciação pelo Senado Federal, provocou em inúmeros setores do Código um intensíssimo lavor de atualização para adequar o projeto às novidades instauradas pela Constituição e pelos microsistemas que até então, diante do envelhecimento do Código, passaram a vistejar, a florescer entre nós. De modo que, na minha opinião, erra factualmente quem diz que o Código é velho porque não foi atualizado. Ele foi, sim, intensamente atualizado durante o período da longa tramitação legislativa. No entanto, esse trabalho de atualização legislativa não atingiu a regulamentação do contrato de seguro, que sobreviveu praticamente intacta, tal qual fora posta no substitutivo apresentado por comparado. Passou essa regulamentação intacta praticamente pelos exames da Câmara dos Deputados e pelo Senado. Na década de 90, contudo, a nossa paisagem jurídica, como eu já referi, havia sido profundamente alterada. E as alterações haviam atingido de forma incisiva as relações securitárias. O final dos anos 80 e o início dos anos 90 foram extremamente férteis no que tange ao contrato de seguro, porque a Constituição Federal, sobrevinda em 1988, expressou uma firme tábua de valores e diretrizes fundamentais centrada para o tema que nos concerne nos princípios da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição, e da solidariedade social, que está no artigo 3º, inciso 1º. Princípios cuja afirmação revestida da dignidade constitucional tem, para além do seu valor jurídico, do seu valor pedagógico, do seu valor prospectivo, a força de um atestado, o atestado de uma mudança de mentalidade. Isto é, a mentalidade extremamente individualista que dominou a sociedade, a cultura e a própria formação política do Brasil começa a ser lentamente substituída por uma outra mentalidade, mais solidarista, fincada na consciência dos vínculos comunitários que necessariamente conformam qualquer país que se queira como nação. Denotando essa mudança de mentalidade, a própria Constituição determinou como política pública a ser implementada pelo Estado a promoção da defesa do consumidor, o que veio a motivar a edição, em 1990, da Lei 8.078, chamado Código de Defesa do Consumidor,
que arrolou a relação securitária como relação de consumo, sujeitando o segurador, fornecedor de serviços, e o segurado, o consumidor, à sua fortíssima tutela. O impacto do Código de Defesa do Consumidor e da função promocional dessa nova mentalidade ainda não está suficientemente mensurado entre nós. Mesmo assim, creio que não incorrerei em engano ao afirmar que esta modificação provocou uma verdadeira subversão em certos setores da jurisprudência. Pouco a pouco, se abandona a velha e forte concepção fundada no positivismo legalista, na exegese dos textos legais. Pouco a pouco, os juízes aprendem a raciocinar por princípios, conjugando o raciocínio tópico com o raciocínio sistemático. E dentre os princípios expressamente acolhidos pelo Código do Consumidor está, como cláusula geral, o princípio da boa-fé. Princípio que impele, como dizia Clóvis do Couto e Silva, impele o juiz a fornecer soluções inovadoras a partir do caso concreto que tem o dever de decidir. Desde então, a construção jurisprudencial do modelo da boa-fé objetiva apresentou em matéria securitária notáveis avanços, impulsionada justamente por aquilo que é uma das suas mais fortes características. Acolhida em cláusula geral, a boa-fé como norma de conduta impõe a ambos os participantes da relação jurídica, segurado e segurador, a adstrição a deveres não previstos na lei ou no contrato. Justamente por isso, em certa ocasião, denominei esses deveres de avoluntaristas, já que eles não nascem ex voluntate, e instrumentais, na medida em que servem para instrumentalizar o correto, o adequado adimplemento, mensurando a medida da sua intensidade. Vou dar uma rapidíssima visão do estado da jurisprudência, a partir dessas novas pautas interpretativas e valorativas. Posso apenas anunciar que já encontramos na nossa jurisprudência uma extensa lista desses deveres instrumentais e avoluntaristas criados a partir do princípio da boa-fé. Em primeiro lugar, acrescem os deveres de informação, não mais apenas a cargo do segurado, mas a cargo da seguradora, informação que deve ser a mais completa e minuciosa possível a respeito de todas as particularidades acerca do contrato, com especial importância no que diz respeito a cláusulas de exclusão do benefício, por exemplo. Bem assim, o dever de lealdade, traduzido no dever de colaborar para a fiel execução do pactuado, não apenas segundo a sua letra, mas segundo o fim econômico social do contrato. O dever de lealdade que também se traduz num dever de colaboração para impedir, por exemplo, a majoração do dano sofrido. O dever de lealdade engloba o dever de veracidade, já expresso no Código 16 e repetido no novo Código, artigos 765 e 766. Mas vai além, porque a lealdade é mais do que veracidade. Lealdade é contribuir positivamente com o interesse alheio. Pune-se, pois, o segurado que, por exemplo, omite doença que sabia existir. Porém, se o segurado não conhecia a doença, portanto, ele nada omitiu, ele não sofre as consequências da regra, porque não faltou com dever de veracidade e de lealdade. Com não menor importância, a jurisprudência passa a deduzir uma série de deveres que nós podemos agrupar sobre a denominação de deveres como mandamentos de consideração aos legítimos interesses alheios. É afirmado o dever de atender às justas ou legítimas expectativas da parte contrária, à vista da natureza e da função do contrato. Como exemplo disso está a acórdão que determinou, está a decisão jurisprudencial, que impôs à seguradora o dever de, previamente à suspensão dos efeitos do contrato de seguro, por inadimplemento do devedor, notificar o segurado, especificando os efeitos do inadimplemento.
Também a jurisprudência, em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concretiza a boa-fé pela aplicação do adágio venire contra factum proprium, que veda o comportamento contraditório, inclusive na fase processual, da fase do litígio processual. A boa-fé passa também a atuar como limite ao exercício de direitos subjetivos e direitos potestativos, tendo um relevantíssimo papel na concretização, na modelação das hipóteses de abuso postas de maneira apenas exemplificativa no Código do Consumidor. E, por fim, a boa-fé passa, nesses últimos 10 anos, a apresentar uma forte faceta no que diz com seu papel tradicional de cláusula de interpretação e de integração do contrato, seja para revelar o sentido de expressões obscuras, seja para determinar ou preencher lacunas eventualmente existentes no contrato. Por esses poucos exemplos, é possível perceber como, em tão poucos anos, foram obtidos, com o recurso à boa-fé objetiva do Código do Consumidor, tantos e tão significativos avanços na jurisprudência brasileira. Cabe, então, a pergunta: esses avanços teriam deixado para trás a regulação promovida pelo novo Código Civil brasileiro? Vamos examinar isso agora, tentando situar a boa-fé não mais como regra, mas verdadeiramente como cláusula geral. Porque a boa-fé vem situada no novo Código como fonte de deveres de lealdade, de informação e de colaboração com os interesses alheios. O descompasso relativo de algumas das suas regras, relativas ao estado atual da jurisprudência, pode ser superado, no meu entender, com recurso ao próprio Código, seja por via da interpretação, seja por via da concreção, uma vez que a boa-fé vem prevista no artigo 113 como norma de interpretação e no artigo 422 como cláusula geral. Examinemos, primeiramente, a boa-fé no Código como fonte de deveres de lealdade, informação, veracidade e consideração, examinando, subsequentemente, a boa-fé como norma de interpretação e, por fim, a boa-fé como cláusula geral, que permite ao Código superar o próprio Código Civil. Não há dúvidas, no meu entender, que no novo Código as regras pontuais do capítulo 15 do livro 5 limitam a operatividade da boa-fé a basicamente 3 funções: as que levam à imposição de deveres de lealdade e de informação, e, embora de forma tímida, a regra que conduz aos deveres de proteção e de consideração aos legítimos interesses do parceiro contratual. Vejamos essas regras pontualmente. Artigo 762 declara ser nulo o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário, do representante ou de outro. A diferença da regra do artigo 1436 do Código de 1916, a nulidade decorre do dolo e não da mera ilicitude. Portanto, o ato meramente culposo não conduz necessariamente à nulidade. No fundo, no fulcro dessa regra está a boa-fé como dever de lealdade. O mesmo dever de lealdade, englobando os deveres de veracidade e informação correta e minuciosa, a qualificação é dada pelo Código, está nos artigos 765 e 766. No primeiro, determina-se que ambas as partes devem guardar, na conclusão e na execução do contrato, entre aspas, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. A fatispécie é importante porque, ao referir a conclusão e execução do contrato, importa nas seguintes consequências. Em primeiro lugar, o dever se estende à fase pré-contratual, logicamente antecedente ao momento da conclusão, sendo mesmo condicionadora da conclusão. Crescem em importância aí os deveres de informação para a seguradora, deveres acerca do objeto do contrato e de eventuais limitações, por exemplo, dos riscos não abrangidos, das circunstâncias ocasionadoras do pagamento da indenização, etc., etc.
Para o segurado, o dever de lealdade se manifesta através do dever de veracidade sobre o seu estado de saúde ou do beneficiário ou acerca da situação, da coisa, do bem a ser segurado. Esse dever, na medida em que a regra fala em conclusão e execução do contrato, esse dever acompanha todo o desenvolvimento do contrato, isto é, a fase do desenvolvimento e da execução contratual, sendo um importante instrumento para coibir a fraude do segurado, que em nosso país, como a Lures, atinge proporções alarmantes decorrentes, entre outros fatores, da aceitação social da conduta fraudulenta, como conclui a pesquisa da doutora Tatiana Druck. O artigo 766, caput, impõe penalidade ao segurado que fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio. Se assim ocorrer, perderá o segurado o direito à garantia, além de ficar obrigado ao pagamento do prêmio vencido. Solução idêntica à do Código de Bevilacqua, mas sobre o alcance dessa regra eu voltarei oportunamente. Outra regra que constitui, uma regra que, ao meu ver, constitui inegável retrocesso é justamente a do parágrafo único do mesmo artigo 766. Aí lhe se determina que, se inexatidão ou omissão nas declarações não resultar da má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio. A referência à ausência de má-fé pressupõe tratar-se da boa-fé subjetiva, isto é, da boa-fé como ignorância excusável acerca de certa situação de fato ou de direito. Ora, os tribunais vêm decidindo já com um mais integral acerto que a omissão das informações, se não atribuível à ciência do interessado, não pode ser penalizada, pois não age contrariamente à boa-fé quem, afinal, não ignora aquele estado, ignora que possui uma doença que, posteriormente, no exame laboratorial, venha a se revelar. Nessas circunstâncias, os tribunais têm decidido que a seguradora não pode escusar-se ao pagamento da indenização. No entanto, como o contrato de seguro é um contrato comunitário, fundado numa comunidade de pessoas que sofrem conjuntamente as consequências do desequilíbrio atuarial, lícito será a seguradora, no meu entendimento, postular não a resolução do contrato, mas a diferença do prêmio, para fins de manter o equilíbrio atuarial, permanecendo em vigor o contrato, se o aumento do risco, mesmo diluído na massa, vier a provocar o desequilíbrio. No artigo 768, está o dever do segurado de não agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Trata-se de uma concreção do dever de consideração aos legítimos interesses do parceiro contratual, o que na doutrina vem classificado como um dever de proteção. Assim também, como dever de proteção, se apresenta a regra do artigo 771, pela qual o segurado, tão logo ciente da ocorrência do sinistro, participará ao segurador e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências. É um dever de proteção quanto ao patrimônio do cocontratante, que, neste caso, diante do caráter comunitário de seguro, se apresenta com total intensidade. Esse exame das regras do Código Civil demonstra que, pelo menos essas regras, se em nada avançam relativamente ao estado atual da jurisprudência, também não a contrariam. De toda forma, é necessário examinar se essas regras podem, ou se elas devem ser ainda objeto de uma interpretação com base no artigo 113 do próprio Código, que permita eventuais avanços. O artigo 113, como eu já referi, situa a boa-fé como cláusula de interpretação dos negócios jurídicos. No novo Código, evidentemente, é óbvio, essa interpretação ainda não se fez, porque o Código
ainda não entrou em vigor. Por isso, a experiência do direito comparado é da maior importância. Sobre essa experiência, deixarei a meu colega de mesa, professor Monte, a fazer a sua exposição, que já li e é da mais extrema utilidade para todos nós. Mas mesmo que não tenhamos ainda a interpretação dos tribunais sobre essas regras, é possível avançar algumas pautas de interpretação. Vamos examinar primeiramente os artigos 765 e 766, que impõem ao segurado o dever pré-contratual de informação e de veracidade. Aí acontece um fenômeno curioso. Nas últimas décadas, principalmente na última década, a partir do Código do Consumidor, a imposição de deveres de informação normalmente visa proteger a parte mais fraca da relação, a parte que é vulnerável, como diz o Código do Consumidor, ao maior poderio decorrente justamente da detenção de informações, não é, sobre a parte contrária. Portanto, os deveres de informação e veracidade, eles têm como objetivo, em primeiro lugar, compensar, em alguma medida, a vulnerabilidade e, em outro sentido, assegurar a transparência da operação. Na regulação do contrato de seguro, feita pelo Código, no entanto, o dever de informação, veracidade, ele incide de maneira particularmente gravosa sobre o segurado e não sobre a seguradora. Ora, mesmo que o dever de informação se funde numa assimetria no acesso à informação, e, portanto, essa assimetria existe, fica evidente que no Código o dever de informação ele não tem como escopo proteger a parte débil, porque por maior ficção que fizermos, evidentemente nós não podemos considerar a parte débil a empresa seguradora, e sim o segurado. Ora, essa circunstância impõe, no meu entendimento, que a interpretação dos artigos 765 e 766 seja feita com as cautelas devidas à situação de fato. O professor Miguel Reale falou em prudência, e eu gosto sempre de lembrar que a jurisprudência, até etimologicamente, ela é jurisprudência e não jurisciência, não é? Portanto, a atividade prudencial está no seu próprio cerne. Como essa atividade prudencial se pode desenvolver? É lógico que nós temos que considerar que o extremado rigor nas consequências de uma informação inexata por parte do segurado encontrava-se teleologicamente ligado, tradicionalmente, menos à doutrina da confiança e da boa-fé e mais à técnica seguradora do passado, que vivia, então, ainda uma fase embrionária, na qual o paradigma tido em conta pelo legislador parecia ser não o paradigma atual da grande empresa profissional, mas da relação entre segurador e uma associação de seguros mútuos. Portanto, não a seguradora como empresa, e empresa normalmente de grandes dimensões, mas a pequena associação de seguros mútuos. Ora, hoje em dia, o seguro costuma ser celebrado em dimensões industriais por empresas especialmente destinadas a tal fim. E esse fenômeno corresponde a um tratamento global dos riscos. Compreendam bem, eu não estou propondo de maneira nenhuma em defender a má-fé, o engano intencional do segurado. Não estou propondo de nenhuma maneira a tolerância com a fraude. O que busco é, em interpretação congruente com a boa-fé objetiva, afastar as consequências draconianas que poderiam ser retiradas de uma regra que impõe o dever da mais estrita veracidade. Creio que esse dever deve ser avaliado segundo as concretas condições de conhecimento efetivo do segurado. Se a seguradora oferece um questionário indagando acerca de doenças pré-existentes, faltará à verdade o segurado
que não informa sofrer de eventuais enxaquecas, dores de cabeça, sem saber que as mesmas já eram manifestações de um tumor cerebral que só posteriormente vem ser descoberto? Seria infringir esse dever não mencionar todas as dores musculares, todas as constipações, todos os pequenos resfriados eventualmente sofridas num período de tempo mais ou menos longo? Parece-me que a resposta deve ser negativa. O segurado não é um profissional e ele pode não ter sequer a capacidade para compreender que determinado fato que conhece pode ser relevante para a apreciação do risco pela seguradora. Bem por isso, a jurisprudência nos mais diversos países foi ganhando consciência gradualmente que um ordenamento não pode requerer ao tomador de seguro, ao segurado, que lhe declare todas as circunstâncias atinentes ao risco, o que seria um objetivo absolutamente inatingível para um leigo. Em contrapartida a esta situação fática relevante, cresce para a seguradora o ônus jurídico imposto pela boa-fé objetiva de propor questionários, de fazer questões que, segundo a atual técnica securitária, são necessárias para o conhecimento das circunstâncias relevantes para a apreciação do risco. Por outro lado, também impõe a boa-fé que, se a seguradora conhecia o risco por ser um risco notório ou por ter tido ciência por qualquer outro meio, e mesmo assim aceita receber um questionário lacunoso, no qual o risco não venha corretamente indicado pelo segurado, mesmo assim não poderá posteriormente a seguradora alegar esse fato para eximir-se do pagamento do prêmio ou resolver o contrato. Como já mencionamos, uma das mais importantes traduções do princípio da boa-fé está expressada na máxima que proíbe venire contra factum proprium, isto é, que proíbe o comportamento contraditório. Ora, se a seguradora aceitou o pagamento do prêmio sabendo do risco real, não poderá voltar atrás, venire contra factum proprium, em prejuízo do segurado. Em síntese, a apreciação das regras relativas ao dever pré-contratual de informação pelo segurado indica que esse dever se encontra limitado aos fatos e circunstâncias que o segurado, em sua concreta situação, de acordo com, por exemplo, seu nível de escolaridade, a sua profissão, etc., efetivamente conhecia no momento em que respondeu ao questionário proposto pela empresa seguradora. O mesmo raciocínio vale para o artigo 769, relativo ao dever de consideração aos interesses alheios. O que eu quero dizer é o seguinte, que não pode ser aplicado o mesmo método de avaliação desse dever de consideração para uma pessoa que faz um seguro de uma casa e vai residir em outro município e, portanto, não pode ter ciência cotidianamente de que o bairro onde localizada a casa está degradado, está mais sujeito a assaltos, não tem policiamento, etc., do que seria esse dever imposto para uma pessoa que segura uma casa, mas continua residindo no mesmo município, portanto, tem condições subjetivas e objetivas de apreciar o aumento do risco no curso do contrato. Portanto, essas regras do Código, embora aparentemente muito pobres, elas podem e elas devem receber interpretação segundo os cânones do artigo 113 do próprio Código Civil. No entanto, para além dessas regras, e eu já estou no final da minha exposição, há outras no Código que aí sim contrariam frontalmente o estado atual da jurisprudência, bem como o espírito solidarista que, sob o influxo da Constituição, tende progressivamente a afirmar-se entre nós. Isso ocorre nos artigos 763, no parágrafo único do artigo 766, no parágrafo 1º do artigo 769 e no artigo 770, primeira parte. Examinarei rapidamente essas regras, indicando já as possibilidades metodológicas de sua superação com base no próprio Código Civil,
compreendido como um sistema aberto de intertextualidades. Nós tivemos a referir desde o início dessa exposição a contraposição da boa-fé como regra, relativamente à boa-fé como cláusula geral. Essa distinção, que é de ordem metodológica, é da mais crucial importância para que se possa superar os pontos em que o Código apresenta descompasso com o estado atual da jurisprudência e com o próprio ethos que vem marcando a compreensão da relação jurídica de seguro atualmente. Vamos examinar muito brevemente no que consiste essa distinção. A técnica legislativa, ela comporta, grosso modo, dois modos pelos quais se conforma o texto de uma norma jurídica legislativa, ou a casuística ou a técnica da cláusula geral. A técnica da casuística é aquela que, no enunciado do texto, descreve a conduta e imediatamente conecta uma determinada consequência jurídica a esta conduta, a esta previsão que vem enunciada. Quando quer excepcionar esta consequência, faz isso através de exceções também expressamente previstas. Diferentemente à técnica das cláusulas gerais, ela é composta por um enunciado formulado em termos semanticamente vagos ou abertos, a qual não é conectada nenhuma consequência jurídica. Por quê? Porque elas constituem num mandato dado pelo legislador ao juiz para que o juiz, sim, formule a consequência. Não há, portanto, nenhuma arbitrariedade judicial. É um mandato conferido pelo legislador para que o juiz formule as consequências, evidentemente, com base no sistema jurídico. Portanto, nas cláusulas gerais, não há a indicação das consequências derivadas da violação da norma que é posta em termos vagos. Não há a prévia indicação dessas consequências. A indicação dessas consequências se faz a posteriori pelo trabalho do juiz. O artigo 422 do Código diz o seguinte: os contraentes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Vejam, não é indicada o que seja a boa-fé e não é indicada a consequência da violação de quem não agir segundo a boa-fé. Isto vai depender desse exame a posteriori e criterioso pelo intérprete da situação de fato, dos interesses globais envolvidos na relação contratual, da eventual eficácia em relação a terceiros, da conduta concreta das partes, da inexigibilidade de conduta diversa, dentre outros fatores. Após esse exame, é que o intérprete, direcionado por aquele valor que a norma visa tutelar, em caso justamente os valores da probidade, da honestidade, da lealdade, da consideração com os interesses alheios, etc., ele deve buscar nos quadros do sistema a solução que melhor concretize aquele valor. Vamos tomar como exemplo a regra do artigo 763. Não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes da sua purgação. Ora, evidente, essa é uma regra da maior importância. No entanto, ela precisa ser vista nas várias eficácias que ela pode ter. A mora do segurado, conforme se apresentar concretamente essa mora, ela não pode ter sempre consequências tão drásticas, mormente naqueles contratos que dizem respeito a necessidades essenciais do indivíduo, porque o direito civil atual, ele faz um giro epistemológico e ele deixa de ser um direito civil fundado numa lógica patrimonialista para ser um direito civil voltado a uma lógica de consideração aos interesses existenciais. Muito bem. Impõe a boa-fé, como a decisão que há pouco referi, que mesmo havendo mora, se for uma mora eventual, não for uma conduta reiterada, por exemplo, do segurado, a seguradora lhe ofereça um prazo para o pagamento. Outra hipótese que temos que examinar: a seguradora tolerou por muito tempo esse atraso? Se ela tolerou por muito tempo esse atraso, ela criou no segurado a legítima expectativa que seus atrasos seriam tolerados. Se a mora decorre
do pagamento feito em local diverso, porque no direito brasileiro, ao contrário do que ocorre no direito comparado, o conceito de mora é muito amplo. A mora não é apenas o retardo na prestação, a mora é o não pagamento no tempo, local e modo convencionados. Portanto, se a seguradora tolerou que o pagamento fosse feito em local diverso do contratualmente ajustado, tecnicamente estaria em mora. Isso daria direito a resolver o contrato imediatamente? Creio que não. É preciso ver se houve o adimplemento substancial, substantial performance do contrato ou não. Tudo isso são critérios que decorrem da boa-fé e conduzirão à determinação em concreto das eficácias dessa regra. Do mesmo modo, o recurso à cláusula geral do artigo 422 pode superar a rigidez draconiana da regra do parágrafo único, primeira parte do artigo 766, que oferece ao segurador, como consequência da inexatidão das informações prestadas, alternativa entre resolver o contrato ou cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio. Acreditamos que, se a inexatidão das informações decorrer da sua ignorância, isto é, se não ocorrente, se não verificado o dolo, a boa-fé paralisa o direito de resolução. A solução, conforme a boa-fé e adequada ao caráter comunitário do contrato de seguros, está na segunda parte da regra, isto é, na possibilidade da seguradora cobrar o aumento do prêmio compatível com a gravidade do risco. Por sua vez, o parágrafo único, primeiro, do artigo 769, determina como consequência a ausência de comunicação pelo segurado ou segurador de circunstância capaz de agravar consideravelmente o risco, a possibilidade de resolução do contrato, mesmo que o agravamento do risco não seja imputável à culpa do segurado. Nosso entender, essa regra é afrontosa à boa-fé prevista no artigo 422, pois a morte do contrato por resolução pode consistir num gravame insuportável à esfera existencial do segurado. Nesse sentido, a boa-fé desempenha a sua função de paralisar a eficácia do direito à resolução, devendo o juiz determinar, evidentemente, uma outra solução à vista do sistema, ou o aumento do valor do prêmio, ou pagamento de perdas e danos, enfim. Isso o que já ocorre no caso dos seguros obrigatórios e que pode ser entendido. O meu tempo acabou e eu realmente estou para concluir. Eu só queria dizer que, no meu entender, o mais importante no novo Código Civil, aquilo que verdadeiramente ele traz de novo, de subversivo, é aquilo que não tem sido habitualmente falado. É a possibilidade metodológica que o Código oferece para a sua própria superação. Ele foi posto intencionalmente por Miguel Reale, pela comissão que o elaborou, como um sistema aberto, mas um sistema que, por ser aberto, demanda a necessidade de sua permanente e progressiva construção, de acordo com as necessidades da complexa e pluralista sociedade que lhe visa regular. Muito obrigada, e principalmente pela tolerância no tempo. Felicitamos a la profesora Judith Martins Costa por su brillante exposición, realmente brillante exposición, donde además de hablar específicamente del tema tan difícil, extremadamente difícil que le fue asignado, realizó muy logradamente una visión general de la regulación del contrato de seguro. Si bien es cierto que el profesor Monti de Milán tiene asignado el mismo tema, por razones de orden vamos a iniciar los 15 minutos de preguntas y respuestas específicamente relacionadas con la exposición de la profesora Judith Martins Costa, y luego recién pasaremos a la última exposición de la mañana de hoy. Así que a partir de este momento les ruego formulen las preguntas.
Professora, tenho algumas perguntas a fazer à senhora. Eu que sou um leitor obsessivo dos seus textos. Não entende a senhora que no processo de contratação de seguro, no momento da declaração, e o próprio Código nos diz que o seguro deverá ser contratado através de proposta, onde deverá ser descrito minuciosamente os riscos. Não entende a senhora que nesse momento, nessa fase do processo de contratação, a parte débil é a seguradora? Perdão, não ouvi o final da sua pergunta. A parte débil é a seguradora? Não é a seguradora que deve confiar na declaração do pretendente ao seguro? Uma outra questão que me preocupa muito. Vamos a hacer de a una las preguntas, por favor. Então, pelo que compreendi, a pergunta é se na fase pré-contratual a parte credora das informações, digamos assim, é a seguradora. Não há dúvida, na letra do Código, é isto que está. Não é? O segurado deve, no momento pré-contratual e no momento da conclusão do contrato, fazer afirmações verídicas, etc., etc. Porém, a interpretação que eu pretendi oferecer por via do artigo 113 do Estado atual da jurisprudência é que esse dever que existe para o segurado é acompanhado para a seguradora por um ônus jurídico e por um dever. O ônus jurídico no sentido de propor as questões que, segundo a sua técnica, são relevantes para que ela possa avaliar o risco. Dever no sentido de esclarecer, aí numa outra visão, uma outra perspectiva, de esclarecer o segurado sobre todos os pontos relativos à formação do seu consentimento ao contrato. Não há outra maneira de, embora o Código não preveja expressamente o dever da seguradora informar o segurado, esse dever é deduzido da boa-fé como regra de interpretação dos negócios jurídicos, está no artigo 113. Mas o dever de informar do segurado permanece. Evidentemente, o segurado tem esse dever, e esse é um dever extremamente instrumental para fins de contrato de seguro, porque das suas informações é que poderá ser calculado o risco. E é por isso que, em relação a esse dever, corresponde o ônus jurídico da seguradora, no caso de questionário, de fazer as questões que realmente possam avaliar o seu risco. Exato. Por isso que eu digo que nesse momento, né, em que, por exemplo, o segurado responde ao questionário, a parte débil, né, a parte que deve confiar, não é? É a seguradora, ela é que confia, né, no segurado. Ela não tem o dever de conferir se aquela declaração é veraz ou não. Me parece que sim. Não é? Me parece que ela tem, sim. Ela tem esse dever. Ela é a parte forte. O conceito de ela não é parte débil. Ela é uma parte que confia, mas ela não é parte débil, porque ela detém a atividade empresarial. E o segurado, em regra, não. Mas a realidade é que ela confia na declaração para celebrar o contrato. Por isso, o Código mesmo faz a restrição, só para terminar meu raciocínio, não vou insistir mais no tema, o Código ele estabelece que a omissão deve ser relevante, não é qualquer omissão. Deve ser aquela omissão que influi no consentimento da seguradora. Não é? Eu acho que aí nós estamos plenamente de acordo. Não é? Não, e não vejo incompatibilidade entre considerar ou não débil e o dever de veracidade, claro, porque o dever é íntegro, seja a parte hipersuficiente ou hipossuficiente. É claro. O parágrafo único do artigo 766 me preocupa muito. Não é? Porque, primeiro, parece que essa foi a opinião da senhora, não sei se eu entendi corretamente, é que se volta ao sistema da boa-fé subjetiva, né, justamente num contrato em que se exige a mais estrita boa-fé de ambos os contratantes. Né? Me parece uma contradição do parágrafo se voltar ao sistema da boa-fé subjetiva, né? Porque é a mais estrita boa-fé. Né? E não sei, me parece, e eu não tenho, né, eu não sou um jurista, que o artigo 765 do novo Código, ele contém um princípio, é uma cláusula geral para o contrato de seguro, mais rigoroso do que o artigo 422. Eu não tenho aqui o código à mão, né? Não sei se estou citando corretamente os artigos, creio que sim. Então, ali existe uma cláusula geral
específica para o contrato de seguro. Não é? E se voltar ao sistema da boa-fé subjetiva, não me parece adequado ao sistema, né? Num aspecto. E no outro, diz o código, a seguradora poderá, né, terá o direito de resolver o contrato, né, ou cobrar o prêmio vencido. Professor, a nossa prática diz o seguinte: na grande maioria dos casos, se não na totalidade, a deficiência das declarações, as declarações inexatas, declarações incorretas, são constatadas após o sinistro. Tomemos como exemplo um seguro de vida. A seguradora vai constatar a irregularidade da declaração após a morte do segurado, ou seja, após a resolução do contrato. O contrato já está resolvido pela morte do segurado. Agora, se nós ficarmos somente com a solução de cobrar o prêmio devido, parece-me que estaremos incentivando as declarações incorretas. O segurado fará declarações incorretas. O segurado fará declarações incorretas. Não é? Qual é a consequência? Não é? Se for descoberta a sua incorreção, a consequência será qual? Que o beneficiário receberá a indenização, pagando, não é, os sucessores dele a diferença de prêmio. Então, a declaração inexata passa a ser um procedimento vantajoso. E eu acho que isso também não se coadunaria com um código que se funda na eticidade. Né? Eu agradeço a sua pergunta, porque ela suscita, esclareceu um ponto que talvez não tenha ficado claro na minha exposição. No sistema do Código, a boa-fé se apresenta no contrato de seguro na sua dupla feição, a boa-fé objetiva e a subjetiva. Ela se apresenta como tutela de uma ignorância excusável ou de uma crença, e se apresenta também como norma de conduta. No exemplo dado pelo ilustre colega Dr. Ayrton, nós encontramos essas duas vertentes. Nós encontramos o dever imposto ao segurado de fazer afirmações corretas, estritamente corretas e verídicas. Nós encontramos o dever imposto à seguradora de propor questões adequadas para que ele possa responder isto bem. E nós encontramos, na verdade isso nem é um dever, isso é um ônus jurídico imposto à seguradora, não é? E nós encontramos também o dever da seguradora de dar informações para o segurado. Muito bem, nós temos que fazer, tratando-se de boa-fé subjetiva, e não pode ser diferente, no caso do segurado, nós temos que examinar as consequências, porque se a boa-fé subjetiva é a tutela da crença, do estado psicológico pode ser escusado, se ele faz uma informação inexata porque ele não conhecia a verdade, ele não pode ser punido por isso. Porém, se ele faz uma afirmação inexata dolosamente, se ele faz afirmação de má-fé, que é o contrário da boa-fé subjetiva, aí nesse caso, evidentemente, ele perde o benefício. Não há dúvida, no meu entender, que não pode ser de maneira nenhuma estimulada ou, já os Brocado dizia, fraus omnia corrompit, né? Nesse caso, mais um exemplo disso. Portanto, não é? São três coisas distintas. A boa-fé subjetiva do segurado, que vai responder de acordo com a convicção acerca do seu estado de saúde. Agora, isso não exime o dever imposto pela boa-fé objetiva à seguradora de propor um questionário correto. Porque se ela não propõe, se ela deixa as lacunas, se ela se exime do seu ônus jurídico de propor questões que possam servir para avaliar o risco, ela depois não pode vir no futuro atribuir ao segurado as consequências da sua omissão no desempenho daquilo que é ônus jurídico seu. Agradezco al profesor Pimentel y a la profesora Judith la respuesta. Me ha pedido la palabra el profesor Miguel Reale, pero antes yo me había pedido la palabra a mí mismo y ya me la concedí. Le quería hacer una pregunta muy breve a la profesora Martín Costa con relación a una afirmación contenida en la primera parte de su brillante exposición. Dijo la profesora
Judith Costa que el legislador brasileño había optado por un modelo abierto para la regulación del contrato de seguro, que prefería muy pocas disposiciones, porque el legislador brasileño no quería una regulación plena y prefería normas adicionales. La pregunta concreta a la profesora es esta: si no cree que en un contrato de seguro, que es un contrato predispuesto, es absolutamente peligroso de haber dejado tanto espacio a la autonomía de la voluntad, entendida la autonomía de la voluntad como una predisposición por parte del asegurador y una adhesión por parte del asegurado? Agradeço a pergunta e também creio que é um ponto que talvez eu não tenha esclarecido. Na modelagem, não é, do tipo de código que se queria, não se pretendeu deixar um amplo espaço à autonomia privada no sentido proposto pelo professor. O que se pretendeu foi, metodologicamente, estabelecer um Código Civil que funcionasse como um eixo central, a ser completado por uma série de outros estatutos normativos, como o Código Civil deveria conter apenas aquelas normas dotadas de um valor de permanência. Em todos aqueles setores da vida social sujeitos às vicissitudes mais rápidas das transformações sociais, e o campo securitário é um desses, a legislação deveria ser o que o professor Reale chama de leis aditivas, no sentido de leis complementares ao Código Civil. Eu imagino o Código como uma grande esfera, não é? Como um sol cercado por todos os seus planetas, que são as leis aditivas. Portanto, o Código Civil, e isso está expresso no artigo 777, diz o seguinte: o disposto no presente capítulo aplica-se no que couber aos seguros regidos por leis próprias. Por quê? Porque nós temos uma série de regulações especiais em matéria de seguros. O seguro é, no Brasil, com toda certeza, de todos os contratos, o mais fortemente sujeito ao dirigismo contratual e à tutela estatal. Isso também nosso caro amigo Clóvis dizia, não é? A atividade seguritária é o espaço no direito brasileiro onde a autonomia privada pode se desenvolver mais limitadamente, porque ele está sujeito a fortíssimos controles estatais. Portanto, o que está aqui não esgota, o que está aqui é meramente supletivo. E isso decorre de uma concepção do Código, uma concepção que se deve à filosofia culturalista de Miguel Reale. A filosofia culturalista vê o direito como uma experiência social contínua e que não deve ser enrijecida. Portanto, se decidiu isso. Aquilo que é permanente fica no Código. Aquilo que precisa ser mudado várias vezes, não é? Porque pode sofrer modificações a cada ano, requerer intervenção estatal, vai para a lei especial, que é chamada de lei aditiva. Muchas gracias. Agradecemos la respuesta de la profesora Judith Costa y damos la palabra al professor Miguel Reale. Bom, primeiramente, para ter a oportunidade de cumprimentar a Judith, minha mulher, publicamente pela conferência que ela fez, que foi muito interessante na medida em que trouxe a apreciação da boa-fé aos específicos artigos relativos a seguro. Eu gostaria, no entanto, de propor uma questão, exatamente com relação ao problema da fidedignidade das informações e o atendimento à vítima, para saber se eventual solução vai se debitar à conta da boa-fé ou da justiça ou da função social. Acho que ela já imagina mais ou menos a questão, ou seja, a informação deixa de ser fidedigna, o segurado deixa de noticiar a existência de uma doença, mas ele vem a sofrer um acidente totalmente diverso, independente da doença que deixou de ser notificada. Ou seja, a falta da informação não tem nenhum nexo de causalidade com o falecimento
com a causa mortis do segurado, que veio a falecer em razão de um acidente ou de outro tipo de manifestação de saúde que nada tem a ver com a ausência da notificação no momento da aceitação. Ou seja, esta falta de notificação ou de informação poderia levar à não aceitação da proposta, mas não tem nenhum nexo de causalidade com o fato ocorrido. Deve-se, na visão de atender a vítima, ou seja, a finalidade social do contrato de seguro, deve-se atender a vítima ou os seus familiares, ou deve-se manter rigorosamente a resolução do contrato por falta da devida informação, mesmo que não haja nexo de causalidade. Eu agradeço a pergunta, porque ela é exatamente igual à pergunta que me foi formulada pelo Maurício Silveira e que eu ia em seguida ler, é exatamente o mesmo ponto. Bom, a boa-fé, ela apresenta essas distinções que nós fazemos no direito são meramente pedagógicas, né? Porque o direito é uma unidade. Então, a boa-fé ela apresenta uma face ética e uma face solidarista. Um dos fundamentos da boa-fé, do qual pode ser deduzido, é o princípio da solidariedade social. Portanto, há uma interface muito grande com o princípio da função social. Embora funcionalmente sejam distintos, não se prestem funções distintas, ontologicamente há uma vizinhança muito extrema. Me parece que nesse caso, eu não teria, se fosse juiz, e aqui temos uma desembargadora, mas eu não teria dúvidas em resolver a questão por uma questão técnica. Não há nexo causal. Portanto, eu não posso imputar aquele acidente a algo que nada tem a ver. Foi uma omissão fraudulenta dele, foi, mas ele omitiu que tinha câncer, mas ele faleceu num acidente de carro. Qual a relação? Por que não indenizar? Eu não veria de maneira nenhuma dificuldades nessa questão. E me pensaria o seguinte, se o fundamento, se eu tivesse que fundamentar no próprio Código Civil, o fundamento é sim a boa-fé como norma de conduta, mas na sua feição solidarista que se aproxima da função social do contrato de seguro. O doutor Ernesto Cirulnik me hace... Eu gostaria de, se tivermos tempo, de propor aos representantes da magistratura à mesa, desembargadores do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, se manifestassem, por exemplo, sobre essa questão. É uma questão específica e importante. Bem, eu estou de acordo com o ponto de vista exposado pela ilustre conferencista, que a questão da boa-fé, ela não veja ser um sentido objetivo, que tem que ser posicionado em função das circunstâncias de que o contrato de seguro não é o maior beneficiário, não é o segurado. É claro que em função do risco, em função do sinistro, mas a maior parte é quem detém o seguro, que é a seguradora. A seguradora é responsável pelo numerário, uma série de coisas. Muito embora haja essa circunstância, mas a boa-fé tem que ser vista sob o ângulo que a professora exposou de uma maneira brilhante, e isso, assim, tem sido o nosso entendimento no Rio de Janeiro. Agradecemos la respuesta del señor profesor. Tengo entendido que hay una pregunta por escrito. Luego la presidencia dará lugar a una última pregunta porque el tiempo se nos escapa y queda pendiente nada menos que la conferência del professor Monti. Bem, a pergunta é: esse jovem viciado que deixa de declarar a dependência química e 10 meses após firmar contrato beneficiando os pais, falece por overdose. Bom, aí é relação direta, relação causal direta, né? E me parece que aí incide com todo o seu rigor a regra do Código Civil coibitiva da fraude, né? Aqui ele agiu de má fé, não há dúvida. Ele agiu de má fé, ele não declarou algo que deveria declarar, a sua dependência química. Cresce, portanto, a importância, o ônus imposto à seguradora de fazer questionários tecnicamente adequados, tendo, inclusive, esse tipo de questão.
Una última pregunta, por favor. Lito, yo solicitaría que la desembargadora del Rio Grande do Sul también se manifestase con respecto a la misma cuestión. Então, quanto, pelo menos, fatos concretos, quanto ao jovem, eventualmente viciado e que não declara dependência química, é porque ele não tem noção, ele não tem ideia, ele não acredita que ele vai morrer disso. Ele tem ideia de uma sobrevida infindável. No Rio Grande do Sul, nós já tivemos a oportunidade de julgar um caso similar. Ele é muito interessante porque é uma dificuldade muito grande de fazer a prova nesse caso, tanto da boa-fé como da má-fé, de um jovem que fez como beneficiário dos pais um contrato de seguro normal, de valor baixo, inclusive nada de excepcional, mas que veio a falecer alguns meses após de overdose. Chegou-se à conclusão, inclusive no julgamento do grupo, de que essa negativa que ele deu de doença pré-existente, ressaltando que era no caso concreto, decorria do fato de que ele não pensava que iria morrer porque ele era viciado em cocaína. Então, só gostaria de deixar esse registro que, na eventualidade, pode haver má fé, mas também na eventualidade pode ser considerado como este estado psicológico que a professora Judite falou, o estado psicológico que leva o contratante a declarar algo como se aquilo para ele é a verdade real. Ele não tem condições de avaliar que vai morrer em tão pouco espaço de tempo. Muito obrigada. Agradecemos a la señora desembargadora. Y la última pregunta. Si no hay ninguna pregunta, por favor. Professora Judite, eu queria parabenizá-la inicialmente pela exposição e fazer um rápido questionamento. Nós sabemos que o seguro pode ser contratado por representante, pode ser estipulado por um representante do segurado. Na hipótese de o representante não atuar de boa-fé, seja a revelia do segurado ou não, tenha o segurado sido diligente ou não no sentido de verificar a atuação do seu representante, as consequências dessa má informação, digamos assim, para o segurador, para o Fundo Comum de Proteção Securitária, objetivamente falando, serão as mesmas do que se tivesse sido o próprio segurado quem tivesse pessoalmente atuado, digamos, de má fé. Como vê a atuação do princípio da boa-fé nessa situação? Deve a seguradora ser penalizada ou o segurado por ato desse, entre aspas, representante? Bom, depende da situação de fato. Eu não gosto de responder começando com depende, mas nesse caso eu posso deixar de dizer. Se trata, temos que ver que tipo de representante. Se é um representante do segurado que constituiu para tal pessoa de sua confiança, etc., incidem as regras da sua representação, das regras normais de representação. Portanto, nada recai sobre a seguradora e tudo recai sobre o segurado que escolheu mal o seu representante. No entanto, se é um representante imposto pela seguradora, como comumente acontece, aí a coisa é completamente diferente. Aí nós vamos ter que apelar à boa-fé na sua versão crença e chamar a atuação à teoria da aparência. Se me permite uma situação imaginária, uma situação concreta até. Eu tenho uma casa de alvenaria, ou melhor, tenho uma casa de madeira, mas o meu irmão, meu representante, estipula o contrato junto a uma seguradora e, sabendo que a taxa de prêmio será inferior, se ele disser que a minha casa é de alvenaria, ele assim faz. E, enfim, a minha casa é incendiada no curso da vigência da apólice. Serei eu penalizado, por exemplo?
Eu acho que esta proteção dos direitos do consumidor e tudo isso é da maior importância. Mas a vulnerabilidade, ela tem limites, e ela tem limite na autorresponsabilidade. Né? Se alguém chama um representante, confere poderes a esse representante, da sua mais estrita confiança, não é um representante que lhe foi imposto, por isso que eu fiz aquela distinção no início, e depois não quer assumir as consequências. Há um filósofo francês, o Alain Finkielkraut, que diz que nós estamos voltando a uma sociedade que se torna cada dia mais adolescente. E não é isso que se quer de uma sociedade, que ela se torne adolescente e irresponsável. Não é? Me parece que tem que se distinguir essa situação. Se é um representante imposto pela parte mais forte, é uma resposta. Se é o representante escolhido, por ser da minha confiança, aí incidem as regras relativas à representação, com ação regressiva depois contra o mandatário. Obrigado. Me tomo el atrevimiento de hacer una última pregunta a la señora profesora. Usted mencionó que el nuevo Código Civil de Brasil sanciona el siniestro provocado dolosamente por el asegurado con la nulidad del contrato. La pregunta es esta. En el derecho comparado prevalece, o prácticamente es uniforme, el criterio de que el siniestro provocado dolosamente es excluido de cobertura, pero el contrato subsiste. ¿Por qué razón pudo haber tenido el legislador de Brasil de anular el contrato cuando la nulidad es la sanción específica de un vicio de la voluntad al tiempo del perfeccionamiento del contrato? Eu não creio ter mencionado a anulação. Não creio ter mencionado a anulação, me perdão, mas porque todas as regras que eu questionei falam em resolução do contrato. Se mencionei a anulação foi por lapso, porque todas as regras que eu mencionei, o 765, 766, o 770 e o 71, falam em resolução do contrato. Aqui, o artigo 771, creio que é este que talvez tenha... 762. Nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário ou do representante de um ou de outro. Então, é um risco proveniente do ato doloso. Não é? É o artigo 762. Eu não tinha referido esse artigo. Será nulo el contrato que garantiza el riesgo proveniente de acto doloso. Bem, eu acho nessa matéria a correta observação do professor Stiglitz, porque uma das críticas que eu faço ao código é no sentido de que nem sempre foi observado o rigor conceitual entre as hipóteses de nulidade e de ineficácia. Na própria parte geral, algumas vezes onde deveria se ler ineficácia, está escrito nulidade. Esse é o tipo do caso de ineficácia e não de nulidade. Não é? Então, a doutrina pode propor essa solução. Não é um caso de nulidade, mas um caso de ineficácia. É a mesma coisa que ocorre lá com a fraude contra terceiros. É caso de ineficácia. Me parece que a situação é de, enfim, objeto ilícito, não é? Então, é caso de nulidade mesmo. De nulidade por objeto ilícito. Ou seja, o ato doloso do segurado ser o risco garantido se for esse o risco garantido... Se a causa do risco for a causa dolo, bom, aí o ato é ilícito, tem razão. Né? Não é algo que vem após. Se fosse após, seria um caso de ineficácia. É antecedente. É no momento da própria formação do ato. Le damos la palabra al profesor Robert Grutel, de Francia. Merci, Monsieur le Président. Il a été fait allusion par vous-même au droit comparé tout à l'heure. Alors, comme je représente ici avec un de mes collègues le droit français, je voudrais
intervenir au sujet de ce fait intentionnel. Personnellement, en lisant le Code civil brésilien, j'ai bien compris le fait dolosif, le fait intentionnel, comme étant celui qui intervient au moment du sinistre, c'est-à-dire dans le processus du sinistre. Ça consiste à provoquer le sinistre intentionnellement. Et le fait est qu'en droit français, ça n'entraîne pas la nullité du contrat, mais simplement le président a employé le terme d'échéance de garantie. Personnellement, c'est également ce terme que j'emploie. À l'occasion du sinistre, de ce sinistre en particulier, il n'y a pas de garantie, mais ça ne porte pas atteinte au contrat. Alors, il se trouve que dans le droit français, à propos du suicide, enfin je parle sous votre contrôle, il y avait une formule à propos du suicide où il était dit que le contrat est de nul effet. Alors je me demande si ce terme de nullité que vous avez en droit brésilien, finalement, on ne pourrait pas en passant indirectement par une traduction française, si vous me permettez, d'arriver à cette conclusion que ça consisterait à dire le contrat est de nul effet, c'est-à-dire qu'il est inefficace pour le sinistre en particulier, étant entendu que, évidemment, si on envisage le cas du suicide, le problème ne se posera plus après. Mais si vous avez un incendie intentionnel, ensuite le contrat se poursuivra. Ce que l'on peut supposer, c'est que l'assureur ayant eu affaire à un assuré qui ne s'était pas comporté de mauvaise foi ne manquera pas de résilier le contrat, puisque en droit français, le sinistre, quel qu'il soit, est une cause de résiliation pour l'avenir. Je vous remercie, Monsieur le Président. Agradecemos la tan oportuna como brillante intervención del señor profesor de la Francia. Justamente a questão da teoria das nulidades, ela vem comandada pela parte geral do Código, né? Artigo 104, que determina que a validade depende do objeto lícito possível, determinado ou determinável. Então, a exclusão seria um ato que macularia o ato da sua origem, ab início. Mas eu mantenho a minha posição que é um caso de ineficácia, assim, pensando melhor, e não de nulidade, não é? Porque ela pode ter outros efeitos que não atingem a integralidade do contrato. Muchísimas gracias. Damos por terminada la primera parte de la mañana de hoy y sin solución de continuidad presentamos al profesor Alberto Monti de Italia, cuya presentación corre a cuenta de la señora desembargadora.